Imagine se proteger de algo que você não entende completamente, mas que pode estar impactando sua vida de maneiras invisíveis. Sortilégios, feitiçarias e práticas ocultas são mencionados na Bíblia como algo perigoso, algo que Deus claramente condena. Mas por que essas práticas são tão graves? E o que realmente acontece no mundo espiritual quando alguém se envolve com elas, seja intencionalmente ou por ignorância? Se você já se questionou sobre as influências espirituais ao seu redor, ou até mesmo sentiu que algo não está certo em sua vida, este vídeo é para você. Vamos explorar o que as Escrituras revelam sobre sortilégios e como o cristianismo interpreta e condena essas práticas. Este é um assunto que pode abrir seus olhos para o que está acontecendo no mundo invisível e te dar as ferramentas espirituais para se proteger. Fique até o final, porque você pode estar vivendo situações onde forças espirituais estão agindo sem que você perceba. Ao entender a visão bíblica sobre isso, você poderá discernir melhor o que está acontecendo ao seu redor e saber como se posicionar com sabedoria e fé. Você já ouviu falar sobre sortilégios? Sabia que a Bíblia aborda esse tema de forma clara e direta? Em um mundo onde práticas como feitiçaria, encantamentos e adivinhações têm se popularizado, talvez você se pergunte qual é o verdadeiro significado desses rituais e o que Deus pensa sobre eles. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente no que a Bíblia revela sobre os sortilégios e as consequências espirituais que eles trazem. Você está prestes a descobrir por que essas práticas são tão perigosas e o que a palavra de Deus nos ensina sobre como lidar com elas. Fique comigo até o final para entender como você pode proteger sua fé contra essas influências. Antes de explorarmos o que a Bíblia diz sobre sortilégios, é importante entender o que são essas práticas. Sortilégios, de maneira geral, referem-se a atos de magia, encantamentos e feitiçarias que visam manipular o futuro ou controlar eventos. Eles frequentemente envolvem rituais que tentam invocar poderes sobrenaturais para realizar um desejo específico ou trazer algum tipo de influência sobre a vida de outras pessoas. Essas práticas são antigas e podem ser encontradas em várias culturas ao longo da história, desde a civilização egípcia até os tempos modernos. As pessoas, muitas vezes, recorriam aos sortilégios para obter poder, proteção ou resposta sobre o futuro, acreditando que poderiam exercer controle sobre forças invisíveis. Embora a definição de sortilégio possa variar, a essência é a mesma: a tentativa de obter controle espiritual fora da vontade de Deus. Sortilégios se manifestam de várias formas, incluindo encantamentos, bruxaria, adivinhações e até mesmo rituais para invocar espíritos. Essas práticas, por mais diferentes que sejam, compartilham o mesmo objetivo: obter poder ou conhecimento por meios sobrenaturais e ocultos. Em muitas culturas, esses rituais são vistos como formas de comunicação com o além ou com forças espirituais. Hoje, apesar dos avanços tecnológicos e científicos, práticas de sortilégio ainda persistem, disfarçadas em formas modernas como horóscopos, consultas a médiuns e superstições. As pessoas continuam a buscar maneiras de manipular o futuro, muitas vezes sem perceber os perigos espirituais que estão envolvidos. Isso nos leva à próxima questão: o que a Bíblia diz sobre esses rituais? O que a Bíblia diz sobre sortilégios? Base bíblica. A Bíblia condena fortemente as práticas de sortilégios, deixando claro que são contrárias à vontade de Deus. Em Êxodo 22:18, Deus dá uma ordem direta ao seu povo: não deixarás viver a feiticeira. Aqui, a condenação é clara e severa, indicando o quanto essas práticas eram vistas como uma afronta a Deus. A feitiçaria, na visão bíblica, não era apenas um ato individual de rebelião, mas uma prática que ameaçava corromper toda a comunidade de fé. Em Levítico 19:26, Deus diz: não comereis coisa alguma com o sangue, não agorareis nem adivinhareis. A adivinhação, outra forma de sortilégio, é diretamente proibida, pois envolve tentar descobrir o futuro ou obter conhecimento oculto por meio de práticas espirituais condenadas. O foco aqui é a confiança que se deposita em algo que não é Deus para obter respostas ou controle. Deuteronômio 18:10-12 é ainda mais detalhado: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Deus estabelece limites claros sobre o envolvimento com o oculto, pois essas práticas eram comuns nas nações pagãs ao redor de Israel. Ao tentar manipular o futuro ou se envolver com o sobrenatural fora da vontade de Deus,
o povo se afastava dele e se envolvia com a idolatria. Essas proibições não eram apenas regras religiosas, mas um chamado para que o povo de Deus confiasse apenas em ele. Quando as pessoas recorriam a sortilégios, estavam demonstrando uma falta de confiança em Deus e buscando controle sobre o que pertence somente à soberania divina. O contexto histórico e cultural dos sortilégios na Bíblia. Nos tempos bíblicos, os sortilégios estavam amplamente presentes nas culturas ao redor de Israel. Nações como o Egito, Babilônia e Canaã utilizavam sortilégios como parte de seus rituais religiosos, buscando a ajuda de deuses pagãos e espíritos malignos. Esses rituais incluíam sacrifícios humanos, encantamentos e adivinhações, muitas vezes envolvendo práticas que chocavam o povo de Israel. Por exemplo, no confronto de Moisés contra os magos egípcios, registrado em Êxodo 7:11, vemos como o poder de Deus se sobrepõe ao poder das artes ocultas. Os magos tentaram replicar os milagres de Deus, mas foram rapidamente superados pelo poder divino. Esse evento destaca a superioridade de Deus sobre qualquer prática de magia ou feitiçaria. Outro exemplo é o confronto entre o profeta Elias e os sacerdotes de Baal em 1 Reis 18. Os sacerdotes tentaram invocar o poder de seu Deus através de rituais e sortilégios, mas falharam completamente. Elias, confiando apenas em Deus, venceu o confronto, mostrando que o poder de Deus é incomparável. Esses exemplos nos mostram que a batalha contra os sortilégios não é apenas uma questão cultural, mas uma luta espiritual. Deus constantemente chamou o seu povo a se afastar dessas práticas pagãs e confiar somente em Ele, pois Ele é a única fonte de verdade e poder. O perigo espiritual dos sortilégios. Uma perspectiva cristã. Do ponto de vista cristão, os sortilégios representam uma ameaça espiritual real. Ao se envolver com essas práticas, as pessoas abrem portas para forças espirituais malignas, que podem ter um impacto devastador em suas vidas. Em vez de encontrar paz ou respostas, aqueles que buscam o sobrenatural fora de Deus muitas vezes acabam presos em uma espiral de medo, dependência e escravidão espiritual. Os sortilégios não são apenas rituais inofensivos, eles são uma tentativa de tomar para si o controle que pertence apenas a Deus. Quando alguém tenta manipular o futuro ou buscar poder através de sortilégios, está essencialmente colocando sua confiança em algo além de Deus, o que é uma forma de idolatria. Jesus nos ensinou a confiar plenamente em Deus, sem buscar atalhos espirituais ou respostas fora de sua vontade. Ele disse em Mateus 6:34, Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Esse ensinamento nos lembra que devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias, em vez de buscar controle sobre o desconhecido através de práticas ocultas. Para o cristão, os sortilégios são perigosos não apenas porque são proibidos na Bíblia, mas porque afastam as pessoas de Deus. Ao buscar respostas fora da palavra de Deus, as pessoas se distanciam da verdadeira fonte de vida e acabam presas em um ciclo de engano espiritual. Como o cristão deve reagir aos sortilégios hoje? Aplicação prática. Hoje, os cristãos devem estar atentos às formas modernas de sortilégios que podem aparecer em suas vidas. Coisas como horóscopos, consultas a médiuns, superstição e rituais ocultos podem parecer inofensivos, mas carregam o mesmo perigo espiritual que os sortilégios da antiguidade. A primeira orientação prática para o cristão é: confie somente em Deus e rejeite qualquer tentativa de controle espiritual fora da sua vontade. A oração e a fé são as armas mais poderosas que temos contra as tentações do oculto. Quando nos sentimos inseguros ou com medo do futuro, devemos nos voltar a Deus em oração, buscando sua paz e proteção. Em vez de buscar respostas através de meios ocultos, devemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Em nossa sociedade moderna, muitos podem ser tentados a seguir caminhos como leitura de cartas, astrologia ou outros tipos de adivinhação. Nesses momentos, os cristãos devem se lembrar do que a Bíblia ensina e resistir à tentação de se envolver com essas práticas. Elas podem parecer inofensivas, mas a verdade é que nos afastam de Deus e nos levam a confiar em fontes espirituais erradas. Além disso, os cristãos têm o dever de aconselhar outros que podem estar envolvidos em práticas de sortilégios. Com amor e compaixão, devemos mostrar-lhes o caminho de volta para Deus, lembrando que Ele é a verdadeira fonte de poder e sabedoria. A oração e o testemunho de fé são essenciais para ajudar aqueles que estão presos em práticas ocultas. Neste vídeo, exploramos o que são sortilégios,
o que a Bíblia diz sobre eles e como essas práticas podem prejudicar espiritualmente quem as segue. Aprendemos que Deus condena fortemente os sortilégios e nos chama a confiar apenas em Ele para nossa proteção, orientação e futuro. Em um mundo onde essas práticas ainda estão presentes, é vital que os cristãos permaneçam firmes em sua fé, rejeitando qualquer forma de manipulação espiritual. Se você tem lutado com o desejo de saber o futuro ou buscar controle através de práticas ocultas, este é o momento de entregar tudo a Deus. Ele é a única fonte verdadeira de paz, sabedoria e poder. Confie nele para guiar sua vida e proteger sua alma. Lembre-se de que em Jesus, você encontra toda a direção que precisa, sem precisar recorrer a nada que esteja fora da vontade de Deus. Agora, eu convido você a orar e entregar todas as suas preocupações a Deus. Ele está pronto para te ouvir e te proteger de todo mal. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que você acha que pode estar precisando ouvir essa mensagem.